Bom dia, pessoas. Desculpa aí não ter aparecido semana passada, mas eu tô bastante ocupado. A minha vida está num processo de transição aí. Hoje eu queria falar sobre um assunto mais simples, rápido, que é a questão dos artigos de peer review. Eu estava revisando um artigo para uma revista essa semana passada e eu acho esse assunto importante porque as pessoas têm essa noção de que todo artigo científico ele é próximo da perfeição porque ele passa por um processo de peer review, né? E que qualquer artigo que é publicado em revistas que não são de peer review, necessariamente ele é lixo, e que se alguém defende uma ideia que vai contra a narrativa tradicional da ciência, a primeira coisa que você escuta do pessoal que defende a ideia oposta é dizer, bom, não tem artigos de peer review publicados sobre esse assunto, né? Como se isso fosse um carimbo de garantia de perfeição, né? Então, falar rapidamente como que é o processo de peer review, para quem não sabe, né? Ou revisado por pares, como fala no Brasil. Quando você escreve um artigo, seja você ou vários colaboradores, você tem que escolher uma revista para publicar aquele artigo, né? Obviamente, aquele artigo ele foi revisado por todas as pessoas que o escreveram, né? Geralmente isso, você manda e dá um bate e volta de várias vezes até que todos estejam satisfeitos com o produto final. Ele é formatado de acordo com a revista que você vai enviar e são centenas e centenas de revistas, né? Algumas delas têm recomendações diferentes para formatação e, obviamente, elas publicam artigos de certos tópicos, né? Algumas revistas elas têm tópicos bastante similares e elas vão variar, por exemplo, na questão do fator de impacto, que seria o quantas vezes os artigos publicados naquela revista são citados, né? Então, uma revista que tem um altíssimo fator de impacto, em teoria, significa que os artigos que saem daquela revista geralmente têm alta citação, eles têm um alto impacto, eles são citados em outros artigos, eles progridem a ciência de alguma forma ou de outra, né? Então você vai escolher a revista que tem o tópico que de acordo com aquilo que você escreveu e você vai mandar para essa revista o seu artigo, né? Isso geralmente é feito online, você manda algumas cópias, tem que seguir lá os critérios e esse artigo ele vai primeiro passar por um editor que vai olhar rapidamente o seu artigo, ele vai dar uma leitura dinâmica lá, vai ver se aquele artigo ele está muito mal feito, se ele está mal escrito, se tá tem uma trollagem ali, ou se ele não respeita a área da revista, ele, sei lá, é uma revista de química e você escreveu sobre biologia, sei lá, alguma coisa. E se for o caso, ele vai rejeitar e falar, olha, manda para outra revista, ou a gente inclusive recomenda uma outra, ou ele vai te mostrar o dedo do meio e pronto. Se passando dessa etapa, geralmente todo mundo passa, né? A não ser que você seja um retardado, uh, esse artigo vai ser enviado para dois revisores. Geralmente os revisores vão ser pessoas da área que o seu artigo está abordando, né? Então, sei lá, você está escrevendo um artigo sobre algum tipo de tratamento contra o câncer, esse artigo vai ser enviado para pessoas que têm experiência em oncologia, né? Então, esses potenciais revisores vão receber o e-mail, eles podem ou não aceitar ou não revisar. Tchan, 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 você não é pago para revisar, você perde horas do seu dia para revisar essas porcarias e não ganha nada. Então você pode muito bem revisar e falar não quero, mas caso duas pessoas aceitem, geralmente duas, às vezes pode ser três, depende da revista, eles vão ler o seu artigo e fazer geralmente algumas revistas colocam um tempo máximo para o sujeito revisar. Hoje em dia eles estão tentando fazer o revisor escrever uma revisão em 2 semanas. Às vezes não há tempo, então o cara pode ficar um tempão olhando o seu artigo, mas ele geralmente ele tem que escrever um documento dizendo o que ele acha, o que ele encontrou de errado, se ele discorda de alguma metodologia, se ele viu algum erro de gramática, se ele acha que o artigo foi bem feito, se as conclusões se seguem dos resultados, se houve um erro de interpretação, etc. O que ele achar importante, relevante ser dito, ele vai escrever ali e geralmente a revista pede que que o revisor diga, dê uma opinião se aquele artigo deve ou não ser publicado. Geralmente você tem quatro possibilidades: ou
você recomenda que o artigo seja publicado do jeito que ele está, ou seja, sem nenhuma mudança, ou mudanças tão pequenas de erro de gramática, que ele seja publicado desde que ele seja corrigido e as mudanças que são necessárias vão ser pequenas, poucas, ou que ele tem potencial de ser publicado, mas vai precisar mudar muita coisa e vai precisar de mais tempo, que seria muitas mudanças. E a quarta possibilidade é que rejeita porque não está bom, tem erros grosseiros ou o tipo de mudança que seria necessário para tornar esse artigo bom vai levar tempo demais e não vale a pena. Então essas são as 4 possibilidades. Isso vai passar por editor. O editor pode tomar uma decisão, ele é editador, se ele não concordar com os editores, com os revisores, ele pode passar por cima, mas geralmente ele vai acatar a decisão, desde que os dois estão falando coisas parecidas, né? Senão ele vai ter que tomar uma decisão. Se um falar rejeita e o outro amei, então tem alguma coisa estranha, né? Então ele pode pedir a opinião de um terceiro, enfim. Ele é editador, ele faz o que ele quiser. Então ele vai mandar os comentários para os autores. Se for pequenas correções, você tem geralmente um mês para revisar esse artigo. Se for grandes correções, pode ser até 6 meses. E você vai revisar o artigo e você tem que submeter esse artigo para a revista com as correções. Você, obviamente, não precisa concordar com os revisores. Se você achar que algumas das coisas que eles falaram está errado, você tem que pegar o arquivo que eles enviaram com os comentários e você vai comentando embaixo para todas as coisas que eles pediram. Então, tal, linha tal, você fez isso. Não acho que você deveria ter feito essa análise. Aí você escreve, eu modifiquei a análise de acordo com o revisor e obrigado, não sei o quê. Ou você diz, não concordo, eu havia pensado nisso, mas acho que o jeito que eu fiz é melhor, você defende e manda. E aí isso vai de novo para o editor. O editor vai dar uma olhada ali, vai ver se você acatou as decisões, ele vai ler. Se ele achar que não tem sentido mandar para os revisores, de novo, ele não manda, ele rejeita, ou ele fica satisfeito e aceita, fala, beleza, gostei, vamos publicar, ou ele manda de volta para os revisores vão novamente olhar e ver se eles concordam, se eles gostam dessa nova versão do artigo. E, enfim, aí isso volta para o editor e fica desse jeito até que todas as partes estejam satisfeitas ou que o seu artigo seja recusado e você tem que mandar para outro lugar, né? Aí depois tem a questão da prova, que depois que é aceito para publicação, você vai receber o artigo formatado do jeito que a revista tem intenção de publicar, você pode fazer mais uma olhada, comenta, olha, tem um erro de edição aqui, ou não, aqui eu errei a referência, tem um erro de gramática que eu acabei de perceber, você pode fazer pequenas mudanças e depois o artigo vai para ser impresso, né? Ou online. 2 coisas importantes para dizer, você, contrário do que as maioria das pessoas pensam, você não é pago para publicar, tá? Você tem que pagar a revista, às vezes centenas e centenas de dólares, às vezes até $1.000, sei lá, para publicar um artigo, tá? Então não é de graça. E, como eu disse, os revisores não recebem absolutamente nada, ou seja, a revista ganha praticamente a grana toda, você paga ela para publicar o seu artigo, e ela ainda cobra para o seu artigo ser lido, né? E às vezes é $30 para cada download, né? Então, assim, um negócio cabuloso. Então, é uma indústria, e aí já começam os problemas que eu queria discutir. Porque, veja bem, tudo bem, esse processo de bate e volta, e 2 pessoas da área olhando, lendo seu artigo e sugerindo, obviamente que é uma boa coisa, vai provavelmente melhorar o seu artigo, apesar de que não necessariamente, porque o revisor pode ser um idiota, mas geralmente vai melhorar o seu artigo. Agora, isso significa então que esse artigo ele é maravilhoso, que ele não contém erros, que o conteúdo dele você pode confiar cegamente? Não quer dizer muito não. Quer dizer que 2 pessoas concordaram com o que foi colocado ali e as pessoas que escreveram o artigo. Agora, tem uma gama de problemas. Primeiro, a revista, como eu disse, ela é uma indústria. Então, assim, você pode ter uma fé muito grande nas revistas, se você for um leitor, e achar que elas não têm segundas intenções e segundos interesses, nenhum interesse financeiro nem nada. E achar que ela só vai escolher artigos que têm potencial e não artigos que, né, são do interesse dela de publicar. Então, assim, tem esse primeiro problema, porque a revista quer vender,
Então, às vezes, tem artigos que têm um título mais interessante, um tópico que está mais na boca do povo, né? Então, por exemplo, aquecimento global é um. Se você escrever um artigo sobre passarinhos, e eu escrevo um artigo sobre passarinhos, mas dou um jeito de enfiar aquecimento global no meu artigo, sei lá, que o aquecimento global está matando passarinho, obviamente que haverá um maior interesse da revista em publicar, porque hoje em dia aquecimento global está em moda. Então veja que as revistas não são neutras, tá? O segundo é que, se existe um paradigma na sua área, é muito improvável que um revisor vai questionar esse paradigma, porque ele é da sua área. Então, assim, para corrigir pequenas coisas, para corrigir problemas no seu artigo, para corrigir problemas de lógica no seu artigo, o processo de peer review é adequado. Agora, se você tem a intenção de publicar um artigo que vai contra o paradigma vigente, então geralmente o peer review acaba sendo um empecilho, porque se os indivíduos que estão revisando seu artigo foram criados e doutrinados naquele paradigma, eles não vão gostar de ler aquilo que vai contra o que eles estão acostumados. A não ser, obviamente, que eles tenham uma mente aberta, que todo cientista deveria ter. Enfim, existem esse tipo de coisa. Não estou dizendo que ocorre todas as vezes, mas lembre-se que é um negócio, como qualquer outro, não é? Inclusive, nós, enquanto autores, somos recomendados a fazer o artigo ser esteticamente bonitinho, que às vezes você escolhe um tópico que tenha maior impacto, não necessariamente um impacto científico, mas um impacto para o público leigo, porque vai gerar citações, etc. Então há sempre esse aspecto da publicação científica, né? Eu gostaria então que, depois de assistir esses vídeos, vocês entendam que, às vezes, a pessoa não consegue publicar no artigo de peer review, porque o que ele está propondo vai contra o paradigma. Então, eles não conseguem publicar, tá? Então, por exemplo, na minha área, se o sujeito quiser criticar a evolução, a não ser que ele escreva de uma forma muito sutil, o artigo dele não vai ser publicado. Então, tenham isso em mente, que a ciência ela tem paradigmas e vieses, e é muito difícil você quebrar esses vieses, né? Por anos, por exemplo, achava-se que os continentes eles não se moviam, eles eram estáticos, e para quebrar esse paradigma, para a ideia de placas tectônicas, levou-se muitas décadas. E eu conheço professores que me falavam, olha, meu professor na época de faculdade não aceitava a mudança, porque ele fez a carreira dele em cima de uma terra estática, e aceitar que a Terra, os continentes se moviam, era basicamente dizer que tudo aquilo que ele investiu, sei lá, 30 anos da vida dele, foi inútil, né? Então ele não aceitava. Então, se esse indivíduo fosse revisar o seu artigo que está defendendo placas tectônicas, você há de convir comigo que vai haver um conflito de interesses ali. Então, assim, como a ciência ela é abstraída no papel, como ela deveria ser, não é necessariamente o que ocorre na realidade, tá? Então, não fique com a fé excessiva em artigos científicos. Obviamente, a vasta maioria é feita com boas intenções, mas a politicagem pode influenciar o processo de peer review, pode influenciar a velocidade da publicação e mesmo o critério de avaliação, tá? Então, sejam bem criteriosos com o que vocês leem, não partam da premissa de que só porque é científico, logo está correto ou foi bem escrutinizado, tá? Então, beleza. Deus te abençoe. Até mais.